Olha, isso que eu acabei de falar sobre raiz quadrada positiva, raiz quadrada negativa, nesse exercício tem o símbolo do radical. Então, estamos considerando que é a positiva. E ponto final. Claro que quando for raiz cúbica poderá ter um sinal negativo, tá? Mas no caso da raiz quadrada, aqui é apenas a positiva. Quanto é a raiz quadrada de 16? 4. Você tem que saber que 4 ao quadrado é 16, né? Vamos fazer as outras aqui. Raiz de 25 é 5. Raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de 121 é 11. De 144 é 12. De 196 é 14. De 225 é 15. Raiz quadrada de 1024 é 32. Pô, mas como é que eu vou saber isso de cabeça? Você decorou? Olha, na verdade, isso aqui, o que o pessoal faz quando não sabe? O ideal é você saber que 1024 é 2 a décima. Agora, o que se faz lá na prática? A pessoa que não sabe isso de cabeça, ele vai pegar o 1024 e vai fatorar. Vai por 2, dá 512. Vai por 2, 256. Vai por 2, 128. Vai por 2, 64. Vai por 2, 32. Vai por 2, 16. Vai por 2, 8. Vai por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Acabou. Então, isso aqui é 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É 2 a décima. Tá? Isso aqui é 2 a décima. E aí você tem que saber que para extrair a raiz quadrada, você precisa dividir o expoente por 2. Então a raiz quadrada de 2 a décima é 2 a quinta. Por que isso? Porque 2 a décima você pode escrever como 2 a quinta vezes 2 a quinta. É um número multiplicado por ele mesmo, dando 2 a décima. Então esse número que multiplicado por ele mesmo dá 2 a décima é o próprio 2 a quinta. 2 a quinta. Então é assim que você faz por fatoração. Se você já sabe que 1024 é 2 a décima, é bom você saber, né? Você faz aqui direto. Aqui, agora tem raiz cúbica. Olha só. Todo mundo positivo, eu não tenho que me preocupar com o sinal ainda, tá? Todo mundo positivo. Quanto é a raiz cúbica de 8.000? 20. Porque 20 vezes 20 vezes 20 dá 8.000. Quanto é a raiz cúbica de 27? 3. Porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Eu falei que você tem que saber os cubos, pelo menos dos números até 6, né? Ó, raiz cúbica de 64, 4. Porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Raiz cúbica de 1000, 10. Raiz cúbica de 125, 5. Mas se ele perguntar a raiz cúbica de 130, não vai perguntar. Ou então você deixa indicado. Você não tem como calcular no braço a raiz cúbica de 130. Só de alguns números, como esses que eu estou usando, que são chamados cubos perfeitos. Esses números aqui, 16, 25, 36, 40, eles são chamados de quadrados perfeitos. Quadrados perfeitos. Quadrado perfeito é um número que é obtido através do quadrado de outro número inteiro. Então são chamados de quadrados perfeitos. E esses aqui são chamados de cubos perfeitos. Cubos perfeitos. Então, normalmente numa prova, quando eles forem perguntar uma raiz quadrada de alguém, ou a raiz cúbica de alguém, eles vão dar um quadrado perfeito, ou um cubo perfeito. Se der um número que não é, aí ele pode colocar assim, raiz quadrada de 50. Peraí, raiz quadrada de 50. 50 é o dobro de 25, e 25 é um quadrado perfeito. E aí você vai por aí a solução, tá? Isso a gente vai ver lá no capítulo 14 como é que se faz. Mas normalmente eles vão dar quadrados perfeitos ou cubos perfeitos. Esse aqui, ó, raiz cúbica de 27.000 é 30. Porque 30 vezes 30 vezes 30 vai dar 27.000. Raiz cúbica de 216 é 6. Raiz cúbica de 8, 2. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 0 é 0, né? Porque 0 vezes 0 vezes 0, 0 ao cubo é 0.
Então, essas são as raízes quadradas. Agora, eu coloquei uns aqui com sinais. Veja bem. Tá vendo? Os valores aqui que a gente está extraindo a raiz são negativos. Você não pode extrair raiz quadrada de número negativo, mas a raiz cúbica você pode. Aliás, você pode extrair raiz cúbica, raiz quinta, raiz de qualquer índice ímpar. Você não pode extrair a raiz quadrada, raiz quarta, tá? Raízes de índice ímpar, no caso aqui só estamos fazendo com raiz cúbica. Então vamos lá, raiz cúbica de menos 8.000 é menos 20. Raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Raiz cúbica de menos 64 é menos 4. Porque menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vai dar menos 64, certo? Raiz cúbica de menos 1.000 vai dar menos quem? 10. Raiz cúbica de menos 125, menos 5. Tudo com menos, né? Porque eles elevados ao cubo vai dar um resultado negativo. Então eles têm que ser negativos. Raiz cúbica de menos 27.000 é menos 30. Raiz cúbica de menos 216 é menos 6. Tudo menos. Raiz cúbica de menos 8, menos 2. Raiz cúbica de menos 1 é menos 1. E a raiz cúbica de zero, de novo, ele já apareceu aqui. É zero. Não existe a expressão menos zero, né? Não é errado, mas não é elegante você escrever menos zero. Agora, você pode ter não apenas raiz quadrada ou a raiz cúbica, você pode ter raízes de ordem superior, né? Você pode ter raiz quinta, por exemplo. Aqui eu estou dizendo que a raiz quinta de 32 é 2. Por quê? Porque 2 à quinta é 32. O 2 é um número que elevado à quinta potência dá 32. Então, se você quiser a raiz quinta de 32, é esse 2 aqui. Ok? E a raiz quinta de um número positivo vai dar positivo. Agora, a raiz quinta, você pode fazer a raiz quinta de um número negativo. Ele vai dar... Esquece o sinal, faz o número só, deu 2, e o sinal vai ficar negativo aqui. Porque aqui é ímpar e aqui é negativo, aí tudo bem, fica negativo aqui. Você sabe que o número de fatores, quando você leva em conta o negativo, o número de fatores que vai dizer se o resultado é positivo ou negativo, né? O número ímpar de fatores vai dar um resultado negativo, o número par de fatores vai dar um resultado positivo. Então vamos relembrar aqui umas regrinhas para a gente usar o símbolo do radical, tá? Esse símbolo aqui, quando a gente escreve assim, ele é raiz quadrada, mas ele também pode ser raiz cúbica, ele pode ser raiz quarta, ele pode ser raiz quinta, né? Quando é 2 você não precisa escrever, não é de praxe colocar o 2 quando é raiz quadrada. Então as regras para o uso deste símbolo aqui. Raízes de números positivos são sempre positivas, isso a gente já tinha visto, né? Qualquer raiz, pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, se o número que está aqui dentro é positivo, o resultado vai ser positivo. Todo mundo positivo aqui, o resultado vai ser positivo. Ótimo. Agora, raiz de números negativos só pode ter índice ímpar, somente ímpar, tá? E o resultado é negativo. É só lembrar disso aqui, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. É um exemplo dessa regrinha 2 aqui, tá? Raiz de números negativos, mas com índice ímpar, que no caso esse aqui, 3 é ímpar, dá um resultado negativo. Raiz de índice par só pode fazer quando o número que está dentro do radical é positivo. Então, se você tem aqui uma raiz qualquer, cujo índice é par, pode ser raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, sempre de números positivos, nunca de negativos, tá? Claro, e vai dar um resultado positivo. E aqui, só para relembrar o que a gente falou aqui, quando é usada a forma por extenso, raiz quadrada, ou raiz quarta, ou raiz sexta, valem as mesmas regras, quer dizer, tem a positiva e tem a negativa. Muito bem, vamos agora fazer um exercíciozinho aqui de raiz quarta, raiz sexta, tá? Primeira coisa,
Eu posso fazer essa conta? Raiz quarta de 81? Posso. Porque aqui é raiz quarta, mas esse cara que está aqui dentro é positivo. Então eu posso fazer raiz. Legal. E vai dar um resultado positivo. Você sabe que positivo você não precisa escrever, mas eu estou escrevendo só para lembrar dessa regra. Tá, agora a raiz quarta de 81. Quem é o número que elevado à quarta dá 81? É o número 3. 81 é 9 vezes 9, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Né? É o 3 à quarta. Então a raiz quarta de 81 é 3. Então essa é a ideia. Raiz quarta de menos 16 eu não posso fazer. Não posso fazer. Você não pode tirar a raiz quarta de um número negativo. A raiz quinta pode, porque 5 é um número ímpar. Então você pode. Quem é? Vai dar negativo, né? Quem é o número que elevado à quinta dá 32? É o número 2. Bom, é claro que eu aqui só coloquei quadrados perfeitos, cubos perfeitos, para facilitar, tá? E a raiz quinta de 32? A mesma coisa, só que aqui vai ficar um positivo, né? Vai dar mais 2. Raiz quinta, 32 é 2 elevado à quinta. Então, 2 é um número tal que elevado à quinta dá 32. E ele vai ser positivo, porque aqui é positivo. Raiz sexta de menos 64? Não tem. Raiz sexta de menos 64? Não tem. Você não pode extrair uma raiz de índice par de um número negativo. Se o índice do radical é par, você só pode ter números positivos aqui dentro. Agora, aqui eu posso. Aí tudo bem, porque é positivo. E quanto é que vai dar essa raiz aqui? Que é o número que elevado à sexta dá 64. É o 2, porque se você fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 64. Então é o 2. E a raiz quarta é 256. Espera aí, 256? Será que essa raiz aqui é o 4? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Será que isso aqui dá 256? Ó, 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 4 é 16, e a gente já viu que 16 vezes 16 é 256, né? Tem que lembrar isso. Se você não lembrar, vai perder um tempão para verificar isso. Então a raiz quarta de 256 é 4. E a raiz quarta de menos 256? Menos um abraço, não tem. E a raiz nona de menos 1? Ah, tudo bem, aqui é ímpar. E índice ímpar você pode tirar a raiz de número negativo à vontade. Vai dar menos quem? É 1, né? O 1 você pode extrair a raiz dele à vontade, que ele continua sendo sempre 1. Ou você lembra que 1 elevado a qualquer número vai dar 1. Então a raiz nona de menos 1 é menos 1. E a raiz trigésima de 0? É 0. O 0 tem essa propriedade, né? Você pode elevar ele a qualquer número e extrair a raiz de qualquer índice dele, que ele vai dar sempre o resultado 0. Porque 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai dar 0. Você só não pode elevar 0 a 0, ó, 0 a 0 não pode. Nem você pode extrair a raiz zerésima. Raiz zerésima não existe, tá? Raiz zerésima não existe.